Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Já estamos aí, já passamos do meio-dia, hã? E hoje, bom, hoje é um dia muito especial, muito, um dia diferente de todos os outros dias, E por quê? Por que que este dia é diferente de todos os outros dias? Por quê? Porque, além de estar nublado aqui em São Paulo, um belíssimo céu plúmbeo, a máxima vai ser de 17 graus. Hoje, então, assim, é o dia perfeito para você sair, caminhar, se encontrar com os amigos, ficar de pé horas nas livrarias, nos sebos, né? Encontrar aquele livro que você busca aí há 20, 30 anos, né? Exatamente aquele livro que você um dia até chegou a encontrar, mas que assim, há 20 anos você não tinha dinheiro para comprar ele, né? Bom, vocês sabem que essas coisas elas realmente acontecem, né? Muitas vezes eu perdi aí compras de livros nos quais até hoje eu penso, né? Porque na época simplesmente eu não tinha dinheiro, né? Eu acho que eu nunca contei para vocês, né? Mas assim, durante muitos anos, eu fui livreiro, né? Eu era dono de um sebo lá na minha cidade, né? Num sobradinho perto da Praça do Fórum, né? Bom, e muitas vezes, quando um cliente vinha em busca de um livro especial, né? Um livro raro que eu não tinha na livraria, mas tinha na minha biblioteca pessoal, muitas vezes, para sobreviver, para poder pagar as contas, eu vendia o livro da minha própria biblioteca, né? Eu me desfazia do meu exemplar, né? E vocês sabem, eu escrevo nos livros, então esses volumes são sempre todos marcados com as minhas anotações, né? Bom, mas o que que eu poderia fazer, não é mesmo? A vida tem dessas coisas, quer dizer, e a gente precisa encarar tudo com desprendimento, com serenidade, né? E até mesmo com alegria, né? De maneira leve, pelo menos, né? A gente precisa deixar os momentos de drama, né? Em que aí a gente tem todo o direito de se desesperar, né? Temos que deixar esses momentos para quando as verdadeiras tragédias ocorram, né? Ou não, se Deus quiser, né? Bom, um desses livros era um exemplar do François Rabelais, tá? Um exemplar pelo qual eu tinha imenso carinho. Por quê? Porque eu tinha comprado aquele livro, né, no velho Sebo Gazô. Foi assim, foi um dos primeiros sebos aqui de São Paulo. Ficava ali numa das esquinas da Praça da Sé. E imagine, era um sebo antiquíssimo, né? Ele fechou quando eu tinha lá os meus 15 anos. Bom, e era um belo exemplar, era um belo exemplar, e eu vendi o livro por um ótimo preço, tá? Na época, assim, me garantiu tranquilidade econômica por um mês, tá? Bom, os anos passaram, né? Passaram-se aí mais de 15 anos, né? Eu fechei a livraria, eu me tornei jornalista, depois me tornei editor de livros, né? Mas assim, mas o meu amor pelos livros, bom, isso permanece, vai permanecer sempre, não é? Vocês sabem disso. Bom, então um dia estou eu num sebo aqui na Liberdade, em São Paulo, né, num dos sebos que tem ali na parte atrás da Catedral da Sé, não é? E eu estou lá vasculhando as prateleiras, sem procurar nada em especial, né? Bom, e o que que acontece? Eu encontro o mesmo exemplar do Rabelais, né? Bom, pelo menos era a mesma capa, a mesma encadernação, né? Bom, eu congelei ali, né, na frente da estante, quer dizer, e claro, imaginando se não seria exatamente o meu exemplar, né?
Quer dizer, poderia ser, com todas as minhas anotações, né? Bom, então eu tirei o livro da estante, né? E abri delicadamente, sem pressa, né? Sorvendo aquela tensão, né? Já cheia de uma alegria por antecipação, né? Bom, e acreditem, era o meu livro. Era o meu livro. Eu olhava as minhas anotações e ria, né? Por quê? Porque, bom, primeiro de alegria, né? E também porque, assim, quer dizer, tudo parecia um sonho, né? Porque, assim, só nos sonhos, essas coisas que nós pensamos que são impossíveis, né? Só nos sonhos elas acontecem, né? Mas não é verdade, elas acontecem também na vida real, né? Quer dizer, é como se o universo aí decidisse te dar um prêmio, né? Bom, e você aceita, claro, né? E agradece pelo prêmio, né? Tem um nome para isso, né? Os ingleses chamam isso de serendipity, né? Ou traduzido aqui, serendipidade, né? Mas assim, em inglês o som é mais musical, é mais bonito, né? Serendipity. É a aptidão, é a faculdade ou o dom de atrair o acontecimento de coisas felizes ou de coisas úteis, né? Ou não de atrair propriamente, né? Mas de descobrir essas coisas por acaso, né? E, bom, assim, eu tenho muitos casos de serendipity na minha vida, tá? Ligados aos livros e a outras coisas também, tá? Então, vejam, uma vez, essa história é muito interessante. Eu tinha lá meus 17 anos, né? E eu era amicíssimo do diretor do museu da minha cidade, tá? Ele se chamava Geraldo Tomanic. E era um homem lá dos seus 70 anos, né? Era um autodidata, mas assim um profundo conhecedor do barroco mineiro, né? Desenhava muito bem, sabia tudo sobre o barroco, né? Já tinha viajado diversas vezes pelas cidades barrocas, e não só fazendo pesquisas, mas também desenhando, né? Detalhes das construções, das esculturas. Bom, e claro, ele tinha uma biblioteca incrível de história da arte, né? E de tudo que se relacionasse ao barroco em geral, né? Bom, e a gente passava tardes inteiras conversando lá no museu, né? E eu aprendi muito com ele, muito, né? Foi meu verdadeiro amigo, né? Um grande amigo, um dos grandes amigos que eu tive, né? Me recebia na casa dele, né? Onde ele vivia com a esposa, com a dona Célia. Enfim, era como se nós tivéssemos a mesma idade, né? Nós conversávamos de igual para igual, né? E um dia eu fui até Campinas, que fica perto da minha cidade, porque um colega do colégio me disse que perto da catedral, lá em Campinas, tinha uma livraria antiga e que assim nem mesmo o dono sabia tudo que ele tinha ali, tá? E que se eu procurasse com calma, bom, eu certamente ia encontrar alguma raridade, algum livro esgotado. Bom, então eu fui, né? Claro, fui rapidinho, né? E o dono era um velho assim, muito mal-humorado, né? Ele vivia repelindo os clientes, né? Assim, era uma criatura estranhíssima. Talvez fosse até um princípio de senilidade, né? Porque ele era bem idoso, né? Mas muito agressivo. Mas aí eu fiz de conta que não estava entendendo nada e continuei a olhar, né? Bom, e de repente, lá num canto, assim, encontrei um livrinho que eu não conhecia, tá? Era um guia da cidade histórica de Ouro Preto, né? Escrito pelo Manuel Bandeira, né? Olha, vocês estão ouvindo essa bateção, né? Essa bateção, sabe o que é isso? Isso assim, isso é o amor do meu vizinho pelos vizinhos dele. Sabe como é que é?
faz parte dessa compulsão que ele tem por constantemente mexer em alguma coisa na casa dele. Eu já relatei isso aqui em outros áudios, né? Assim, é um sujeito que infelizmente sofre desse problema, né? Eu tenho pena da esposa dele, porque assim, você viver ao lado de uma pessoa que não tem parada e que está sempre martelando alguma coisa, bom, deve ser infernal, né? Bom, mas enfim, mas vamos continuar aqui, né? Então aí lá, estou lá na livraria e eu acho esse livrinho que é um guia da cidade de Ouro Preto, escrito pelo Manuel Bandeira. É um livro lindo, 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 tá? Bom, mas na época eu nunca tinha lido, né? Hoje eu tenho aqui, já li, né? Inclusive fui para Ouro Preto várias vezes e caminhei, né, por Ouro Preto seguindo, né, as orientações do Manuel Bandeira. Bom, mas na época ali, né, claro, imediatamente eu pensei em primeiro lugar no Geraldo Tomanic, né? Comprei o livro e caí fora da livraria porque o dono era muito irritante, né? Aí voltei para Jundiaí e fui direto para o museu, que na época ficava ali na rua Rangel Pestana. Bom, entrei na sala do Tomanic e dei o presente para ele. Bom, e ele ficou surpreso, né? Porque não era nenhuma data especial, né? Enfim. E aí ele agradeceu e abriu o pacote. Bom, mas quando ele abriu o pacote, meus caros, ele ficou pálido, ficou pálido. Os olhos assim se encheram de lágrimas, né? As mãos dele tremiam. Ele olhava para o livro, olhava para mim e não dizia nada, nada, né? Bom, e aí, quer dizer, eu comecei a achar que eu tinha feito alguma bobagem, né? Alguma coisa errada. E ficamos os dois ali parados, né? Até que o Tomanic olhou para mim e disse assim: Rodrigo, como você sabia que eu precisava desse livro? Bom, aí eu respondi para ele que assim, que eu nunca imaginei que ele pudesse precisar daquele livro, né? E que eu achava, inclusive, que ele já devia ter o livro na biblioteca dele, né? Bom, vejam só, agora vem a parte mais impressionante da história. Ele me disse, não, é verdade, eu realmente tive esse livro. E eu já li esse livro várias vezes. Mas hoje de manhã, exatamente hoje de manhã, eu queria confirmar uma informação que o Bandeira fala numa das caminhadas dele por Ouro Preto. Bom, eu fui pegar o livro na minha biblioteca em casa e o livro não está lá. Bom, eu vasculhei tudo, tudo, quase enlouqueci procurando. E depois vasculhei tudo aqui no museu e eu não consigo achar o livro. E eu acabei de sentar aqui na minha mesa e estava pensando onde eu poderia ter enfiado esse livro. E aí você entrou e me trouxe o livro, me deu o livro. Bom, vocês imaginam, né? A nossa reação, a minha e a dele. Né? Nós dois ficamos assim, abobalhados, né? Porque assim, tava além de nós, né? Entender essa sincronicidade, né? Uma sincronicidade que não é mera coincidência, né? Mas é serendipity, né? Mas assim, não é mero acaso, não é. Quer dizer, por algum motivo que sempre vai aí nos escapar, né? É como se uma portinha lá do universo se abrisse, né? E nós enfiamos a mão ali naquela portinha rapidamente e quando a gente tira, bom, na nossa mão tem lá um motivo de alegria, né? Uma razão a mais para aprofundar os laços de amizade, né? Então, assim, eu acho essas histórias incríveis, incríveis, né? E eu tenho outros fatos curiosos, assim, né? Inclusive que não envolveram livros, né? Mas assim, mas tem um outro caso, bom, esse também é incrível, tá? Isso foi há muitos, muitos anos, foi ali por 1990, né?
eu estava lendo um livro incrível do Ítalo Calvino, que vocês deviam procurar e ler, que é um livro fascinante, um livro chamado Seis Propostas para o Próximo Milênio. Bom, e naquela época eu pegava o metrô aqui em São Paulo todos os dias, né? Mas eu tinha um horário bem flexível no meu trabalho, né? Então de maneira que eu podia usar o metrô fora dos horários de pico. E claro que, enquanto eu estava dentro do vagão, eu lia direto, né? Lia direto. E nesse dia eu entrei no vagão, um dos últimos vagões, né? Que sempre ficam mais vazios. Entrei no vagão, sentei e abri lá o meu Ítalo Calvino, né? E comecei a ler. Bom, e no vagão estavam lá mais umas 3 ou 4 pessoas, né? E numa pausa da leitura, quando eu levanto os olhos do livro, o que eu vejo? Bom, eu vejo uma jovem linda, né? Uma morena linda, e o que ela estava fazendo? Ela estava lendo o mesmo livro do Calvino. Bom, assim, isso é uma maravilha, né? Isso dava uma bela história, não é mesmo? Se vocês quiserem usar para escrever um conto, um romance, olha, vocês se sintam livres, viu? Se sintam livres. Quer dizer, imaginem a nossa surpresa, né? Em São Paulo, né? No metrô, né? Onde tudo pode acontecer, né? Onde assim a possibilidade de acontecer isso assim eu imagino que seja quase que infinitamente pequena, né? Quer dizer, ela olhou para mim, eu olhei para ela e assim os dois lendo o mesmo livro. Bom, eu até hoje consigo ver o sorriso dela, né? E claro, bom, eu tive de mudar de banco, né? Tive de sentar ao lado dela, né? Mas assim, essa história de Serendipity, essa especialmente, bom, essa eu não posso contar inteira para vocês, né? Mas eu tenho certeza de que vocês vão me entender. É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês, viu? Por hoje tá ótimo. Amanhã nós estamos aqui de volta. Tudo de bom.